Então, o que tá te impedindo? O que te impede de dar o próximo passo? Quase nunca essa resposta vem de fora. Ela tá aqui dentro. Em Haikyuu, essa ideia é explorada em quase todos os personagens, mas talvez em nenhum de forma tão silenciosa e tão dolorosa quanto em Tsukishima. Ele é o que muitos chamariam de sem graça. O cara que não se empolga, que não grita, que não sorri, e que só parece jogar por jogar. Mas isso não é só o que ele é mais o que ele deixa transparecer. Porque atrás dessa expressão vazia tem um garoto quebrado. Um garoto que aprendeu cedo demais que quanto mais você se importa, mais dói quando tudo dá errado. E é por isso que a maior redenção de Haikyuu não acontece numa partida. Ela acontece dentro de alguém que não queria sentir mais nada, mas foi obrigado a enfrentar o vazio. Esse vídeo é sobre ele, o Kei Tsukishima, e sobre um dia em que ele se permitiu se viciar em vôlei. Bom, não é segredo pra vocês que o Tsukishima é o meu personagem favorito, afinal eu uso ele como perfil do canal. Mas desde o momento em que ele aparece, ele é diferente, porque Karasuna é um time cheio de energia, paixão, e a calma dele chega a quase a ser debochada dos outros. Ele não é um personagem que vai gritar ou se empolgar. Ele não vai correr também de um lado ou outro da quadra igual o Hinata, como se o mundo estivesse acabando no jogo. Pra muitos ele vai parecer só arrogante, mas a verdade é um pouco mais dura que isso. O Tsukishima ele só não acredita. Ele não acredita que vale a pena se esforçar. Não acredita que o vôlei pode ser algo tão grandioso quanto os outros acham. E principalmente, não acredita que ele deve se importar com isso. Por isso, seu sarcasmo acaba se tornando um escudo. Direto, a gente consegue ver ele falando pro Hinata: vocês gritam tanto, ainda vão acabar ficando surdos. Mas por trás da fala irônica existe algo bem mais profundo. Talvez inveja, raiva, medo. Tsukishima, ele é o espelho do desânimo. É o reflexo daquele sentimento do por que eu tentaria, se no final não vai dar certo. E quanto mais os outros do time da Karasuno se jogam de cabeça no vôlei, mais ele se fecha. Porque ver a paixão dos outros só faz lembrar do quanto ele se sente deslocado ali. Mesmo com todo seu talento, ele parece carregar uma trava interna, como se já tivesse decidido que nunca vai dar certo. Mas essa resistência não veio do nada. E para entender o porquê desse bloqueio, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar para quando o Tsukishima ainda era só um garoto, com um herói que ele tinha para admirar em casa. Bom, todo mundo tem alguém que já foi seu herói. Pode ser seu pai, seu familiar. No caso do Tsukishima, era o irmão mais velho. Aquele que jogava o vôlei no colégio, que falava com orgulho dos seus jogos, que vestia o uniforme com brilho nos olhos. E o Kei olhava pro irmão como se ele fosse um verdadeiro profissional. E ele acreditava de todo o coração que aquele era o futuro deles. Era nisso que ele se apoiava. No sonho que eles compartilhavam. No orgulho que sentia toda vez que o via em quadra. Mas então um dia, tudo desmoronou. Você sabia que seu irmão nem jogava nos jogos oficiais? Ele era só um reserva. Essa verdade veio de alguém de fora, não pelo próprio irmão. Não pelo irmão que dizia estar sempre se esforçando. E foi aí que Tsukishima sentiu pela primeira vez o gosto da decepção. A dor não foi só pela mentira. Foi pela quebra do mundo que ele tinha construído na cabeça. Do ideal que ele carregava. Do orgulho que ele falava pros outros sobre o irmão parecia agora ridículo. Na cabeça do Kei, ele foi feito de bobo. E o que mais doeu é que ele percebeu que talvez todas aquelas histórias sobre o esforço, o sonho e o orgulho fosse uma grande ilusão. E desde então ele decidiu que não queria passar por isso de novo. Se proteger virou a sua prioridade. Não acreditar demais, não se entregar demais e principalmente não sentir nada demais. É por isso que o Tsukishima, que a gente conhece em Karasuno, é tão duro, tão cético, tão pra dentro, sabe? Porque um dia ele sentiu tudo. E foi exatamente por isso que ele se quebrou. Só que Haikyuu é uma história que pega pessoas quebradas e lentamente as conserta. Principalmente no Karasuno. Tsukishima entrou no Karasuno carregando ceticismo, mas encontrou um time que tinha muito coração. Era impossível não sentir a diferença. O Hinata correndo como se sua vida dependesse da próxima bola. O Kageyama encarava tudo como uma missão de honra, afinal ele era o rei. O Dachi olhando todos pra trás, falando que ia pegar a próxima bola. E até os mais calmos, como o Asahi ou o Suga, tinham aquela paixão. O Tsukishima, por outro lado, ele tinha uma pose sarcástica, distante. Mas, no fundo, cada pequeno momento ao lado daqueles caras começava a corroer esse seu escudo. Porque como que eles ainda acreditavam tanto? Como que eles conseguiam se entregar desse jeito, mesmo com as derrotas, os erros e as limitações? A resposta estava em cada treino, cada queda, cada apoio mútuo. E principalmente no Yamaguchi. Yamaguchi era um amigo que sempre estava ali. Não forçava nada, não exigia mudanças, mas nunca deixou de acreditar no Tsukishima. Mesmo quando ele era fechado, mesmo quando ele duvidava de tudo, Yamaguchi via mais. E essa amizade silenciosa e leal foi o primeiro sinal de que talvez
o Kei ainda estivesse tentando sentir. Por fora, ele não ria dos discursos de paixão que o time dava, mas por dentro aquela casca estava começando a se rachar. Aos poucos, sem perceber, ele estava sendo contaminado por essa energia dos outros, pela vontade de melhorar e pelo desejo escondido lá no fundo dele de voltar a acreditar. Esse processo ele é lento e doloroso. É o que torna o arco dele tão verdadeiro, porque às vezes a maior batalha não é contra o adversário, é contra o seu próprio coração. E tem momentos que não dá pra contrariar o coração. Momentos que parecem comuns, mas que silenciosamente mudam tudo. Pra Tsukishima, esse momento foi uma simples conversa durante uma noite qualquer em um acampamento de treino. Ele tava ali, em silêncio, tentando entender porque todo mundo parecia ter essa chama que ele não sentia. E é nesse instante que o Bokuto chega e pergunta pra ele: qual foi o momento mais divertido pra você jogando vôlei? O Tsukishima não consegue responder, mas é porque ele nunca sentiu de verdade, ele nunca se permitiu isso. Essa frase, aparentemente simples, foi uma faísca na escuridão do Tsukishima, porque no fundo ele também queria sentir aquilo. Ele só não sabia como, ou talvez ele tivesse medo. Medo de se entregar, medo de se quebrar de novo, medo de acreditar e voltar machucado. Mas algo começa a mudar depois daquela noite. Aos poucos, a frieza vai dando espaço para uma curiosidade. O Tsukishima não quer mais apenas jogar bem. Ele quer entender, ele quer viver aquele momento. Quer sentir de verdade o que é estar em quadra. E a partir daqui, ele começa a busca. Mesmo que ainda não admita, e mesmo que ele ainda negue, o garoto que antes zombava da paixão dos outros, agora tá caindo de cabeça nela. E nessa partida contra o Shira Torizawa, o Karasuno tava enfrentando o impossível. O Shijima, o craque número 1 do lado esquerdo do Japão. É um monstro em quadra. Cada ataque dele era como uma sentença de morte. Um peso que esmagava toda a defesa. Mas havia alguém observando isso o tempo todo, estudando, calculando cada mínimo detalhe. O Tsukishima, com sua mente afiada e postura contida, ainda não mostrava tudo o que estava sentindo, mas por dentro ele estava ardendo de paixão nessa partida. Quando todos estavam movidos pela emoção, Tsukishima usava algo ainda mais afiado, a sua inteligência. Ele não ia vencer na força, nem na impulsividade. Ele ia vencer com frieza, com precisão. E então, depois de tantos sets, tantos ataques e tantas tentativas de bloqueio que não davam certo, esse grito depois do bloqueio não foi só de comemoração, foi de libertação. Aquele bloqueio foi uma jogada perfeita. Foi o momento em que Bokuto e Kuro tinham falado, o momento onde tudo se justifica, onde o corpo, mente e alma estão em sintonia, onde o mundo para e você sente que nasceu para aquilo. E pela primeira vez o Tsukishima deixou a paixão falar mais alto. Ele não precisava mais fugir, ele ficou viciado em vôlei. O garoto que não queria se machucar, que zombava de quem sonhava demais, agora gritava como alguém que entendeu. É por isso que vale a pena se entregar? E depois desse bloqueio, nada mais foi igual. O Tsuki não virou outra pessoa, ele não passou a agir como Hinata, nem a gritar como Bokuto. Ele continua sendo ele mesmo, mas ele entendeu o que significava se importar. Porque, diferente de muitos personagens de Haikyuu, a evolução do Tsuki não foi sobre técnica, foi sobre coração. Ele sempre teve o talento, sempre teve a inteligência, mas o que ele não tinha era o porquê lutar. E agora, com esse porquê claro, ele virou esse pilar do Karasuno. E isso é o mais bonito. Tsukishima não precisou mudar nada quem ele era. Ele só precisou aceitar que sentir dor faz parte. Que se importar não é fraqueza. É sinal de que você encontrou algo que vale a pena. A partir dali, ele jogava não só com os braços, mas com a alma. Pra mim, principalmente, o Tsukishima nunca foi um herói barulhento que gritava igual Hinata. Um protagonista explosivo. Ele é o tipo de personagem que vai te conquistando no silêncio e no tempo. Ele não luta contra um adversário externo explícito. A batalha dele sempre foi interna. Contra a apatia, o medo de se importar e o trauma de ver o irmão falhar. Tsuki não é sobre talentos que brilham, mas sobre muros que caem. Muros internos. Ele mostrou que crescer não é virar outra pessoa. É descobrir o que já tá dentro. É ter coragem de usar. Essa é a maior redenção de Haikyuu. Porque a história de Tsukishima não é sobre a vitória, é sobre o reencontro. De alguém que achava que não sentia nada. E descobriu que só estava se protegendo demais. No fim, ele não gritou por raiva nem por vaidade. Aquele grito foi o som de alguém que finalmente permitiu a si mesmo sentir o vício em vôlei. Porque, às vezes, a maior vitória é contra o próprio coração. Mas enfim, muito obrigado por me ver até aqui. Espero que você tenha gostado. Tô tentando manter essa frequência de um vídeo novo toda semana. Se você tiver gostado, seja membro. Dá se inscrever e um like no canal, isso ajuda muito. E a gente se vê até semana que vem.